Agradecemos-lhe com todo o gosto e prazer ter aceitado o convite e ter falado ou escolhido como tema o comum, que é o tema tanto do ciclo da Universidade Lusófona do Porto como do Festival MES. Vladimir Safatli, muito obrigado. Obrigado. Ok, então, inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite que me foi feito para poder vir até aqui, conversar com vocês, partilhar também algumas impressões, algumas ideias e ouvir também todos vocês, porque eu acho que a ideia, de fato, era criar um espaço de interação, né, dentro de um espaço público como esse, e uma interação que girasse em torno, entre outras coisas, exatamente de alguns problemas que são fundamentais, mas eu diria fundamentais não só para mim, que eu sou brasileiro, para vocês que são portugueses, certo? Para outras nacionalidades, mas é um problema que nós vemos muito claramente como sendo um problema comum, né? Eu queria começar falando um pouco, talvez essa seja a melhor maneira de discutir esse tipo de questão, falando um pouco sobre o momento histórico do qual nós fazemos parte hoje, né? Porque uma coisa é clara, né? Quer dizer, por mais que nós estejamos em localidades geográficas muito distintas, nossos momentos históricos são basicamente convergentes, né? Quer dizer, os impasses que nós vivemos, as dificuldades que nós vivemos, os temores que nós vivemos, todos eles, na verdade, parecem que eles vão se repetindo em várias partes do mundo, mais ou menos ao mesmo tempo. Nós talvez nunca tenha ficado tão claro quanto agora, como todos nós estamos diante de um processo global, né? E um processo global com riscos globais, com dificuldades globais. E esse processo global, ele só pode ter uma resposta global. Ele não vai mais ter nenhuma resposta local. Nenhuma resposta local vai ter força suficiente para mudar um processo que se mostrou muito claramente como um processo global, né? Vocês sabem, eu venho de um país que hoje é um laboratório mundial para um certo tipo de experiência política e social cujos problemas, cuja dimensão catastrófica vai sendo vista no mundo inteiro. Essa dimensão catastrófica que é, ao mesmo tempo, uma catástrofe ambiental, que é uma catástrofe política, e que é uma catástrofe econômica e social, certo? Ela, na verdade, não é um problema localizado, eminentemente próprio à sociedade brasileira. Ela é simplesmente, hoje, a sociedade brasileira, eu insistiria, talvez seja simplesmente uma lente de aumento para uma série de tendências que podem, paulatinamente, ganhando corpo de forma cada vez mais explícita em várias partes distintas do mundo, certo? Porque, na verdade, há uma espécie de tensão global diante daquilo que a gente poderia chamar de um esgotamento da imaginação política popular, ou pelo menos do esgotamento da capacidade de ouvir esta imaginação política, e que faz com que todos nós hoje nos sintamos um pouco diante de um momento histórico que parece de frente a um abismo, né? De frente a um abismo porque é difícil para nós encontrar imediatamente, certo, figuras e soluções que antes pareciam que tinham força de nos colocar em outra situação, mas que hoje parecem esgotadas. Só que eu queria insistir, na verdade, em dois elementos. E aí, quando entraram em contato comigo, pedindo para eu vir até aqui para poder discutir sobre essa noção de comum, eu não posso deixar de partilhar a satisfação que isso me deu, porque, de fato, talvez esse seja o primeiro passo para que, de fato, nós possamos ter, de novo, em nossas mãos, certo, a crença na nossa imaginação política, certo? A crença na força da nossa imaginação política. Porque é claro que várias estruturas que durante décadas, durante anos e anos, nós acreditávamos como estruturas que poderiam nos ajudar dentro de processos de organização em direção a transformações sociais mais efetivas,
como formas ligadas a partidos, formas ligadas a sindicatos, formas ligadas a uma série de outros modelos de organizações tradicionais, elas não se demonstraram à altura dos desafios que foram aparecendo nesses últimos anos, certo? A ponto de, em várias partes no mundo, nós ouvirmos aquilo que a gente poderia chamar de uma espécie de desejo anti-institucional. Setores e setores das populações em várias partes do mundo expressaram de maneira muito clara um desejo de não mais sustentar e fazer parte das instituições que até agora pareciam mais ou menos consensuais no interior das nossas formas de vida. E eu insistiria que, por mais que esse desejo muitas vezes tenha uma versão absolutamente brutal e regressiva, há de saber ouvi-lo. Há algo de verdadeiro nesse desejo. E talvez o primeiro passo seja, de fato, se perguntar o que ele traz de efetivo e de verdadeiro. Porque esse desejo institucional nos lembra, de uma maneira muito clara, certo, que é muito possível que nós estejamos atualmente vivendo em um descompasso e uma dissociação brutal entre a força própria à soberania popular e aquilo que aparece a nós como a sua representação. Uma dissociação entre a soberania e a representação. Certo? É um fato que, em vários momentos, nós podemos ver de maneira muito clara. Eu lembro de vários exemplos, um deles foi talvez um dos exemplos que mais me chamou a atenção. Aconteceu aqui na Espanha, mais ou menos uns 15 anos atrás, quando o Parlamento espanhol resolveu votar o envio de tropas, isso na época do Aznar, né, para o Afeganistão. E nesse mesmo momento fizeram uma pesquisa para saber qual era a opinião da população. E a pesquisa deu mais ou menos 83% da população era contra. E a questão interessante, então, era se perguntar quem o parlamento representava naquele momento. O que, de fato, lhe dava legitimidade. E esse é um ponto, simplesmente para lembrar vocês, que é muito provável que não se trate apenas de questões pontuais. Há um problema de estrutura na nossa ideia de democracia, certo? Nossa ideia de democracia parlamentar. E há muito desejo, em várias partes da população, de dizer que é necessário uma outra compreensão do que significa o poder popular. É claro que quando esse tipo de demanda aparece, volto a insistir isso mais uma vez, tudo pode acontecer. Faz parte um pouco dos processos históricos, que esses processos históricos de desencanto também podem levar a regressões políticas as mais brutais. Nós vemos isto, por exemplo, na sociedade de onde eu venho, quer dizer, nós vemos isso no Brasil, como um momento no qual a população não acreditava mais em suas instituições, se transformou em um processo brutalmente regressivo. Porque, ao invés de você ter uma dinâmica na qual a população, então, ela tomava para si o processo decisório e desenvolvia formas novas de deliberação e decisão, ela transfere simplesmente para alguém que tem uma capacidade de se identificar com a população, certo? Mas alguém que, de uma certa maneira, faz o papel de alguém como eu. Alguém que tem os mesmos limites que eu tenho, que tem as mesmas inabilidades que eu tenho, que tem a mesma impotência que eu tenho, tem os mesmos sintomas que eu tenho, mas que mostra que eu posso estar perto do poder. Porque, afinal de contas, ele é como eu. Ele é a minha imagem e semelhança. Um filósofo como Theodor Adorno dizia, não é por outra razão que nos momentos de regressão autoritária, o que aparece como liderança são lideranças narcísicas. Narcísicas em que sentido? No sentido que ele tem uma identificação narcísica com os sujeitos que ele representa. Uma identificação como se fosse a mesma imagem. A mesma imagem. Eu insistiria muito nesse aspecto, porque, é claro, aí fica muito fácil nós fazermos a crítica desses processos e não querer ouvir um elemento que é decisivo, que é o desejo inicial tem um conteúdo de verdade fundamental.
Talvez nós estejamos num momento histórico onde esteja ficando cada vez mais claro o fato que aquilo que nós entendemos por democracia até hoje está se esgotando de maneira definitiva em vários locais do mundo. Não é só os países periféricos que, de uma certa maneira, vivenciam esse processo. Nós vemos isso, inclusive, nos países ditos centrais das dinâmicas capitalistas atuais. Certo? Essa força cada vez mais explícita, cada vez mais evidente, de setores extremamente significativos da população que parece que estão a nos dizer, certo? Aquilo que nós entendemos até hoje por democracia acabou. Certo? E esse é um dado importante, porque se isto for de fato verdade, o que resta a nós fazer? Resta a nós, então, tentar, de uma certa forma, defender uma institucionalidade ou uma ordem que muitos dizem que está em decadência. Tentar, de uma certa maneira, dizer, não, veja bem, estes pactos são absolutamente centrais, são absolutamente fundamentais, estas formas de representação, elas nos são absolutamente decisivas, não podemos viver sem elas, ou se nós tirarmos elas do horizonte, só haverá o pior, certo? Um pouco como quem diz, bem, é verdade que nós temos problemas, mas se nós, de uma certa maneira, tentarmos sair deste horizonte, nós teremos problemas ainda piores, certo? Como se fosse, na verdade, uma questão de criar adesão pelo medo. Criar adesão pelo medo de que, olha, nem tentem fazer outra coisa, nem tentem colocar a imaginação de vocês em operação, porque vai ser muito pior. Certo? É claro que nós podemos nos perguntar que tipo de sociedade será essa que consegue sustentar a sua adesão pura e simplesmente pela elevação do medo a afeto político central. Elevação de uma espécie de experiência, de uma frustração possível, né? De uma frustração que estaria no horizonte, como um afeto político central de adesão e de coesão. Com certeza, sociedades que precisam disso são sociedades brutalmente fracas e que elas não conseguem, em hipótese alguma, se defender da sua própria desaparição. Então, eu insistiria que, se este não é um caminho, talvez exista um outro caminho. Talvez exista um caminho que consiste em dizer, de fato, nós estamos num limiar histórico onde é necessário ter a força de exigir uma democracia por vir. Uma democracia que ainda não foi inventada, mas que cabe a nós, a essa geração e as próximas, inventá-la. E essa democracia tem um elemento central, que talvez seja uma das bases de toda a discussão que deve girar daqui para frente, certo? Talvez ela consista na compreensão de que nós ainda não fomos capazes de fato, ter uma visão concreta, efetiva, do que pode ser uma dimensão comum. Há um desafio para nós, que consiste, de fato, em saber, em uma sociedade que compreendeu, de uma certa forma, o caráter poroso das suas fronteiras, dos seus limites, das suas identidades, certo? O que significa, então, a uma sociedade desta natureza exigir uma experiência, ou a reconstrução, ou a própria construção de uma experiência do comum? Mas comum em relação ao quê? O que significa comum nesse contexto? E é claro que a Chaí tem duas questões absolutamente centrais, né? A primeira delas, ela explicita um limite que, por mais que nós queiramos fazer uma série de divagações e de digressões a respeito das exigências fundamentais de reconhecimento das alteridades, que de uma certa maneira permeiam um pouco o nosso horizonte ético, nosso horizonte político, nosso horizonte moral, há uma questão absolutamente central que, de uma certa maneira, nós fazemos todo o esforço para não tocar nela, todo o esforço para, de uma certa maneira, deixá-la de lado, que só é possível uma experiência do comum para sociedades onde a dimensão da propriedade não é a dimensão fundamental da vida social.
onde a dimensão da propriedade não organiza todos os espaços da experiência social, da relação às coisas, da relação aos sujeitos e da relação a si. Nenhuma dessas três dimensões. E é claro que essa para nós, é uma das questões mais complicadas, é uma das questões mais difíceis de nós aceitarmos, porque isso exige um tipo de dessolidarização com aquilo que se transformou para nós, na ideia mesma do progresso, na ideia mesma do desenvolvimento, na ideia mesma da riqueza. Exige uma dessolidarização tal que, é verdade, nós não temos ideia de como começar a fazer isso agora. Nossa imaginação foi colonizada de uma maneira tão forte por um tipo de horizonte no qual as relações de propriedade elas aparecem como absolutamente naturais, não só como absolutamente naturais, como aquilo que define a possibilidade mesma da minha existência, aquilo que define a minha identidade, aquilo que define não só minha posição social, isso seria muito fácil de entender, mas mais brutalmente, a minha posição existencial. Porque a ideia mesmo de uma existência sem propriedade aparece para nós, de uma certa forma, como algo monstruoso, como um limite da nossa imaginação. E, no entanto, talvez esta seja uma das tarefas mais urgentes, não só do pensamento, mas da experiência prática. O que significa pensar relações a si, pensar relações intersubjetivas, pensar relações às coisas, onde esses processos não sejam decalcados de um tipo de vinculação que é próprio da propriedade do proprietário. Por mais abstrato que isso possa parecer, e eu insistiria a vocês de não temer aquilo que aparece como abstrato, porque durante muito tempo, muito do que para nós hoje é absolutamente concreto, durante um tempo foi visto como radicalmente abstrato. Muito do que para nós é visto como claramente possível, foi visto durante muito tempo como impossível. Então, dentro desse horizonte, eu insistiria a vocês, é claro que esse tipo de dinâmica, ele é esse tipo de questionamento, esse tipo de demanda, certo? Um tipo de demanda de uma vida comum, onde a relação às coisas, por exemplo, não são nem propriedade coletiva, nem propriedade individual. Que tipo de sociedade pode ser essa, no qual as coisas circulam na sua impropriedade? As coisas circulam na sua impredicação. Certo? O que significa uma experiência como essa para a sociedade dos humanos? Uma experiência na qual você é capaz de perceber que você é permeado, sua vida é permeado por coisas que são impróprias, que não são propriedades de ninguém. Uma das discussões, por exemplo, que nós estamos tendo atualmente no interior da sociedade brasileira, com o tipo de catástrofe ambiental que todos vocês têm informações e notícias na Europa, é que, vejam, não se trata a relação brutalizada com um dos patrimônios ecológicos fundamentais da humanidade, que é a floresta amazônica. Não é apenas uma relação que está marcada por uma noção colonial e uma noção extremamente destrutiva de produtivismo e apropriação, que é uma das bases da constituição da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira foi construída a partir dessa ideia de que havia uma tábula rasa, né? Ou seja, entre outras coisas, que a natureza era algo a ser vencido, não era algo a ser integrado, era algo a ser cortado, vencido e dominado, né? Numa certa noção de progresso, vocês percebem? Onde progresso e dominação se articulam de uma forma absolutamente brutalizada. Eu lembraria que não é só isso que está em questão. Não é só também a negação radical, certo? Da existência mesma, certo? De comunidades indígenas, certo? Porque, afinal de contas, eu venho de uma sociedade na qual nós aprendemos que não havia nenhuma cultura autóctone forte no Brasil. Ao contrário, sei lá, do Peru com seus incas, do México com seus astecas, no Brasil não haveria nada disso.
que era uma das piores violências que vocês podem imaginar. Afirmar que, no final das contas, aquilo era uma grande tábula rasa, né? Só que não é só isso, ainda tem um elemento extremamente interessante, porque, de uma certa forma, a experiência da presença de uma natureza que não é posse de ninguém, no final das contas, certo? Que não pode ser submetida a nenhuma relação de posse, não é uma reserva que você tem uma fronteira, você tem um muro, que você vai ter que entrar por essa porta ou por aquela porta, certo? A ideia de que uma parte do seu território é de ninguém é algo que muda radicalmente a percepção social a respeito do que significa relacionar-se com algo, né? Ou seja, há uma questão extremamente fundamental aqui, ou seja, a ideia de que nós habitamos um espaço que é comum, não porque ele é propriedade coletiva, ele é comum porque ele não é propriedade, pura e simplesmente, e nunca poderá se submeter à condição de propriedade. É uma terra que não é propriedade. É claro que esse tipo de experiência, eu insistiria, ele impacta não só as relações entre sociedade dos humanos e natureza, ele impacta a relação da sociedade, da nossa sociedade em si mesma, porque ela nos faz lembrar, afinal de contas, que há modos de relação que nós não sabemos mais como lidar, e que nós precisamos voltar a lidar. Esse é um ponto que me parece absolutamente central no interior dessa discussão, ou seja, em curto e bom português, né, só é possível uma experiência do comum lá onde um sistema que não é apenas um sistema econômico. Quando a gente fala do capitalismo, não é só um sistema econômico. O capitalismo é uma forma de vida. Uma forma de vida por quê? Porque não se deseja da mesma forma dentro e fora do capitalismo. Não se trabalha da mesma forma dentro e fora do capitalismo. Não se fala da mesma forma dentro e fora do capitalismo. Ou seja, desejo, trabalho e linguagem são os eixos fundamentais de toda e qualquer forma de vida. Então, nós estamos falando de uma forma de vida que se organiza de maneira muito explícita, modificando de maneira brutal os sujeitos aos quais ela pertence, né? Por exemplo, se nós temos hoje tantos teóricos que insistem, mas vejam como nós socializamos pessoas hoje. Nós socializamos pessoas hoje como se elas fossem empresários de si mesmas. Uma ideia extremamente interessante, porque ou seja, a ideia de que as minhas qualidades, as minhas predicações, o meu tempo, certo? As minhas habilidades, as minhas relações, todas elas são pensadas sobre a forma da otimização dos investimentos e dos rendimentos, da otimização das performances, certo? O desenvolvimento das rentabilidades e com consequências fundamentais para as formas de sofrimento que vão se constituindo a partir desse tipo de socialização. Se hoje uma das formas fundamentais do sofrimento não é mais as neuroses, como era na época do Freud, certo? Que era, antes de mais nada, um tipo de conflito muito específico, a neurose era um tipo de conflito entre o permitido e o proibido. O que me é permitido, o que me é proibido. Então, aquilo que é proibido construía uma espécie de outra cena, na qual iam os desejos recalcados, as fantasias, certo? Que, ao serem assumidas, criavam uma situação extremamente contraditória para a consciência. Se esse modelo de sofrimento psíquico vai sendo abandonado para um outro tipo de modelo, que é baseado agora na ideia do possível e do impossível, que isso é o modelo próprio das depressões, que já não é mais um modelo de interdição, mas é um modelo de até onde eu consigo ir, o que me é próprio, como se, na verdade, se eu não conseguisse realizar o que eu queria realizar, não foi porque havia uma lei que me barrava, como no caso da neurose. Então, você tem uma relação ambivalente à lei, não é uma lei que me barra, sou eu que não sou capaz, sou eu como indivíduo que não tenho força para isso, que não tenho fôlego. Não é à toa que teve um sociólogo que insistiu, a depressão é uma espécie de cansaço de ser si mesmo. Mas isso é óbvio, quer dizer, esse tipo de mutação na estrutura dos sofrimentos psíquicos não é sem relação
com este modo de socialização que nós hoje nos transformamos como modos hegemônicos de socialização. Sujeitos pensados como empresários de si, quando fracassam sob a forma da depressão. Porque quando fracassam como quem diz, bem, eu tinha a possibilidade de fazer e não tive força para tanto. Então é claro, vocês percebem quão astuto é a coisa? Porque esse tipo de sofrimento não se transforma em uma reação social, em algo que diz, não, mas a sociedade tem um problema. Porque quando você tem uma relação de permissão e não permissão com a lei, você mobiliza sua revolta contra uma lei que não é individual, simplesmente. Ela tem uma dimensão social fundamental. Mas quando você compreende o seu sofrimento psíquico como resultado da sua impotência, então o problema é seu, não é de mais ninguém. Então é claro que nós percebemos como, inclusive, nossas formas de sofrer vão sendo reconfiguradas de maneira brutal e explícita, devido a um certo modo de organização da vida social, certo? Que generaliza para todas as esferas da nossa vida. Um tipo de lógica, que é um tipo de lógica empresarial, um tipo de lógica que é um tipo de lógica mercantil, um tipo de lógica na qual a ideia de comum não tem espaço, em última instância. Porque o que vai ser o comum dentro desse horizonte? O comum é simplesmente o acordo, é simplesmente o contrato entre vários indivíduos que têm visões absolutamente particulares do que significam seus interesses. Então, o comum sempre vai ser um comum por ausência. Comum porque, em última instância, nós vivemos dentro de uma sociedade na qual todo mundo precisa de... Ninguém pode fazer as coisas sozinho, nós precisamos de uma certa forma de estruturas de relação, e é claro, dentro desse horizonte, há de se saber até que ponto é possível ou não confiar no outro. Então, nasce uma sociedade baseada na ideia do contrato, nasce uma sociedade baseada na ideia do acordo entre interesses distintos, ou seja, uma sociedade de termos que estão, uma sociedade de relação entre termos sem relações. Sociedade que procura criar relação entre átomos que não têm relação alguma entre si. É claro que o resultado disso só pode ser uma noção deceptiva da vida social. É uma noção depressiva da vida social. Uma noção de a vida social é simplesmente um mal menor. A noção da vida, onde a vida social é aquilo que você procura mais rapidamente sair dela, né? Porque, afinal de contas, ela não tem condição, em hipótese alguma, de realizar aquilo que é o horizonte fundamental da experiência humana, que é um horizonte de emancipação, que nunca vai ser um horizonte de emancipação individual, porque talvez essa emancipação seja, inclusive, uma emancipação dos limites da figura dos indivíduos. Talvez seria interessante nós nos perguntarmos até que ponto essa figura do indivíduo, ela é de fato uma expressão da liberdade, ou ela é uma forma de servidão. Ela é uma expressão da liberdade, então, daqueles que vão ter a capacidade de defender os seus interesses, de estabelecer sua iniciativa, seu empreendedorismo, ou ela é uma limitação, ou ela é, em última instância, uma forma de servidão. E aí eu queria insistir em um outro aspecto dessa discussão sobre o comum, né? Um segundo ponto que me parece importante, que vem de uma outra referência. Por exemplo, alguém como Freud, quando pensava sobre o que era um sujeito, uma das colocações que ele havia feito, que eu insistiria que talvez seja uma das mais expressivas, era: sujeito não é algo que nós possamos dizer simplesmente através de um pronome, o pronome pessoal da primeira pessoa. O sujeito não é um eu. O sujeito é algo que está entre um eu e um isso, e um pronome indeterminado. Por que um pronome indeterminado? Porque tem experiências que não se configuram, então experiências no interior da vida subjetiva, que não se configuram simplesmente como expressões de uma egoidade, como expressões de um eu, mas como algo que, de uma certa maneira, aparece como um campo de indeterminação.
E esse campo de indeterminação, quando nós não sabemos como nos relacionar a ele, ele pode ser uma fonte fundamental de sofrimento. Ou seja, nós não sofremos simplesmente por não termos alcançado uma individualização desejada. Nós sofremos também por não sermos capazes de pensar nada fora da forma dos indivíduos. Qualquer coisa que tenha uma forma para além desse tipo de experiência é visto como um atentado à minha liberdade, à minha autonomia, à minha capacidade, então, de ser mim mesmo. E uma das coisas interessantes, e que talvez isso tenha uma consequência não só clínica, mas tenha também uma consequência fundamentalmente política, é o que significa se autocompreender como alguém que é atravessado por um eu e por um isso. Por algo que tem a sua forma, tem a sua figura, tem a sua identidade, mas também por algo que não tem forma, algo que recusa toda figura, algo que recusa toda identidade. O que significa perceber-se sob essa contradição? Isso não traria consequências importantes para aquilo que nós compreendemos, em última instância, como as relações humanas intersubjetivas? Não traria consequências fundamentais sobre aquilo que nós entendemos como a vida coletiva? Porque se a vida coletiva é uma vida que tem que, inclusive, dar conta daquilo que nos une por ser indeterminado, que nos une porque todos nós temos algo que não tem forma específica, todos nós temos algo que não tem uma predicação específica, e que, de uma certa maneira, muitas vezes nós não encontramos na vida social espaço para que isso produza uma experiência do comum. Uma experiência do comum que não é simplesmente a partilha de atributos comuns, não é simplesmente a partilha de direitos comuns, não é simplesmente a partilha de normas e regras comuns, mas é a partilha de um campo comum de indeterminação e de liberdade. A partilha de um campo comum. Eu posso talvez dar uma forma mais clara sobre o que eu tenho em mente quando eu falo isso para vocês. Por exemplo, no Brasil, em 2013, nós tivemos grandes manifestações, que foram manifestações muito importantes na nossa história. Num dado momento, havia um manifestante que estava sendo entrevistado por alguém, né? E ao final, essa jornalista pergunta ao manifestante, mas afinal de contas, tudo bem, muito obrigado por aquilo que você falou, mas o que eu coloco aqui, quem é você? E ele diz, anota aí, eu sou ninguém. E percebam a inteligência política desse ninguém. Porque, de uma certa maneira, eu até lembraria a vocês, uma certa ideia do Ocidente foi criada assim. Se nós lembrarmos de alguns dos nossos textos fundamentais, como Ulisses, lembrem o que significa quando Ulisses está entre a vida e a morte, né? E a maneira que ele tem, a astúcia que ele encontra para sobreviver, é fazer o papel de ninguém. Né? Dizer, né, para Polifemo, eu sou ninguém. Né? O que isso significava? Significava que, entre outras coisas, havia uma astúcia, que era sair do radar do poder, sair do nome que o poder fornece, sair das determinações que o poder nos oferece, porque o poder funciona não só definindo regras, ele funciona definindo regras e margens, ele funciona definindo regras e formas de resistência. Ele não se contenta em falar como nós devemos ser, ele também quer falar sobre como nós devemos resistir. Ele quer definir também a nossa gramática da resistência. E é claro, quando nós resistimos com a gramática daqueles contra os quais nós nos confrontamos, nós já perdemos todas as batalhas. O primeiro passo é fazer a gramática do poder entrar em colapso. Fazer com que ela não tenha força de discernimento, ela não consiga mais discernir aquilo que é o campo que sai da esfera do poder, que ele não consiga mais discernir, que ele não consiga mais nomear, que ele não consiga mais individualizar, que ele não consiga mais definir. Neste momento, são nesses momentos que nascem
de uma certa forma, as possibilidades das formas comuns que até agora não tiveram a chance de aparecer. Então, vocês percebem, quer dizer, é claro que nós começamos com uma discussão que aparentemente era muito mais concreta, sobre uma situação histórica que nos é comum, uma situação histórica de desafios e de limites que nos é comum, e nós acabamos falando um pouco sobre coisas que aparentemente parecem muito mais abstratas. Mas eu insistiria em, terminando um pouco, para que a gente possa ter também nosso tempo de discussão, que um dos elementos importantes da crítica social e da imaginação social é compreender que aquilo que faz parte, que constitui nossas formas de vida, também é uma forma de pensamento. Muitas vezes nós admitimos, de maneira completamente equivocada, uma distinção meio anti-intelectualista brutal entre o que significa o pensamento, o que significa a teoria, né? E o que significa a prática, né? E nós temos essa coisa meio faustiana de ficar degradando a teoria como se fosse esse espaço dos frutos já secos, já passaram do seu tempo, o fruto real da vida não está lá, né? E eu insistiria, terminando, insistiria talvez em uma passagem de um filósofo do Heidegger, Cartas ao Humanismo, onde ele começa tentando responder essa pergunta. Ele fala, olha, o problema para eu responder essa pergunta é que eu nunca entendi, de fato, qual era a diferença entre uma coisa e outra. Eu nunca entendi o que significa a diferença entre pensamento e prática, né? Porque o pensamento, ele age quando ele pensa. É que é raro o pensamento pensar. É raro que o pensamento, de fato, ocorra, né? Quando ele ocorre, ele age, porque ele reconfigura todo o espaço de ação. Porque muitas vezes não é verdade que nós pensamos para não agir. Muitas vezes nós agimos para não pensar. Porque talvez o ato de pensar significa exigir e obrigar um desabamento das formas até então repetidas de ação, para que uma outra forma completamente distinta de ação possa ocorrer. Muitas vezes, para que isso seja possível, é necessário não temer a abstração, não achar que a abstração é uma perda de tempo, mas que ela é um caminho absolutamente necessário para uma reconfiguração dos campos sociais da praxis. Era isso. Muito obrigado. Professor, nós não combinamos esta parte porque pensávamos que ia chegar um bocadinho mais cedo. Como é que quer fazer o debate? Diretamente? Ok. Então alguém tem uma questão, vai ter que se levantar, vir ao centro da praça, assumir a palavra para a praça, já agora, e ter este jeito que eu tenho para agarrar no microfone. Portanto, quem quiser... Boa tarde. Eu queria perguntar ao professor qual a relação entre o dinheiro e o poder. Dinheiro, a moeda e o poder. É bom que a gente tem muito tempo aqui, né? Porque isso é uma coisa, se fosse uma universidade, a gente já tem... Não, tem só 3 minutos. Então, né? Porque, é claro, eu acho que entendo a tua questão ao falar... quando nós fazemos a crítica do poder... Muitas vezes, nós fazemos uma crítica como se fosse alguma coisa absolutamente desencarnada, né? Mas desencarnada do ponto de vista, eu diria, dessa dinâmica, que é uma das dinâmicas que mais tocam transversalmente todas as pessoas, que são as dinâmicas econômicas. E eu não sei, talvez você também tenha esse tipo de assombro, mas é assombroso mesmo nós percebermos como nessas últimas décadas a crítica econômica quase que desapareceu do nosso horizonte. Várias outras apareceram e eram importantes que elas aparecessem, certo? Várias outras lembraram de certas dimensões fundamentais da opressão na vida social, mas é fato que esta crítica da esfera econômica, ela praticamente se secundarizou. Por quê? Porque tudo se passou como se nós fôssemos obrigados a admitir que, olha, nós podemos inventar várias coisas, em várias dimensões da vida, mas na economia não dá. Entendeu?
Economia não dá, porque economia é 2 mais 2 igual a 4, número é número, dinheiro é dinheiro, não nasce em árvore, certo? Há de se ter responsabilidade, há de se ter maturidade. Bem, todos vocês passaram por isso, então vocês devem lembrar das famosas políticas de austeridade, né? Talvez vocês tenham percebido isso melhor do que ninguém, como todo esse discurso era, no fundo, um discurso moral. E olha que coisa interessante, todos os termos são morais. A austeridade, até então, eu nunca tinha ouvido falar de uma teoria econômica da austeridade. Eu tinha ouvido falar de uma teoria moral da austeridade, né? Austeridade, responsabilidade, essas figuras, você tem que gastar aquilo que você tem. Vocês percebam como tem uma psicologia moral por trás, né? Uma clara psicologia moral, a ponto, por exemplo, eu lembraria a vocês, em 2015, quando os gregos estavam tentando mostrar para a comunidade europeia a irracionalidade absoluta das políticas de austeridade que foram implementadas anos e anos sem dar resultado nenhum, né? A então presidente do Fundo Monetário Internacional, uma senhora que chamava Christine Lagarde, né, foi para o jornal dizer, olha, não dá mais para discutir, só vou voltar a discutir quando existir adultos na sala. Aí, no dia seguinte, a vice-presidente da Comissão Europeia, chamada Viviane Reding, né, falou a mesma coisa na imprensa, dizendo que os gregos se comportavam como crianças malcriadas. E é muito interessante esse tipo de argumento, porque vocês percebem, eles não estavam falando, olha, tem um debate sobre perspectivas econômicas distintas. Não, era, se você não é capaz de entender, certo, aquilo que é fundamental para qualquer maturidade, então esse debate só pode ser um debate com criança, e só pode ser um debate infantil. Mas é claro que isso fazia parte de uma dinâmica que consiste em dizer, veja a dimensão moral desse discurso, porque aí eu insistiria, a economia, ela é a continuação da psicologia moral por outros meios, não? Da mesma maneira como Clausewitz falava que a política era a continuação da guerra por outros meios, né? A guerra é a continuação da política, esse lapso foi importante, né? Bem, a gente pode dizer, a economia é a continuação da psicologia moral por outros meios, porque se trata, na verdade, entre outras coisas, de constituir sujeitos que vão internalizar modelos de relação econômica como a expressão máxima da racionalidade. Economia não fala só sobre riqueza, produção, consumo, circulação. Ela também fala sobre desejo, ela também fala sobre prazer, ela também fala sobre desprazer, ela também fala sobre interesse, ou seja, todos são dimensões psicológicas fundamentais, porque ela tem uma dimensão constituinte. Só para fechar um pouco esse parênteses, por exemplo, todos nós estamos submetidos a um paradigma econômico maior, mundial, que é o dito neoliberalismo. Mas lembrem como esse paradigma apareceu. Foi no final dos anos 30. Nos anos 30, em Paris, teve um colóquio chamado Colóquio Walter Lippmann. E esse colóquio foi o primeiro momento onde você teve filósofos, economistas, sociólogos, jornalistas, né, que estavam discutindo o ocaso do liberalismo. Nos anos 30, parecia que o liberalismo estava definitivamente fora de cena, né? De um lado o comunismo, de outro lado o fascismo, o nazismo, de outro, mesmo dentro do capitalismo, você tinha políticas keynesianas, então, ou seja, o horizonte liberal parece que tinha perdido. E aí, qual que é o diagnóstico que eles fazem? É um diagnóstico muito interessante, porque eles vão dizer o seguinte, o erro foi acreditar no dito liberalismo manchesteriano, que era esse liberalismo que insistia que bastava tirar as forças de regulação e controle do Estado, que naturalmente a sociedade apareceria em seu desejo de concorrência, em seu desejo de iniciativa, de empreendedorismo, como se fosse um elemento natural que estava sendo sufocado, né? O que eles vão dizer? Isso é falso. Esta liberdade, ela não é naturalmente, ela não brota naturalmente, ela precisa ser produzida. O que é coisa interessante? A liberdade precisa ser produzida. E como que ela vai ser produzida? Não com menos Estado, mas com mais. Em relação ao liberalismo, o neoliberalismo é um aumento da presença do Estado. Só que ele não está presente como regulador da economia, ele não está presente no campo da organização das formas de produção. Onde ele está presente? Essa é a questão interessante.
ele está presente na intervenção psicológica nos sujeitos. Ele está presente na constituição dos sujeitos. Certo? Ele está presente na gestão social. Certo? Porque a ideia, ele está presente nessa maneira de fazer então, com que os sujeitos eles percebam que a forma empresa ela brota deles mesmos. Mas para isso é necessário muito medo, né? Medo da morte social e muita intervenção direta. Então, eu diria, a economia tem essa dimensão fundamental. E nenhuma crítica que não seja capaz de desativar essa dimensão, certo? Que significa, em outras coisas, colocar em questão o que nós entendemos por desenvolvimento e progresso, certo? Ela não vai ter condição de dar conta do que nós temos diante de nós. Olá, agradecer muito ao MESH e à Universidade Lusófona por essa oportunidade, agradecer muito ao professor. Em que sentido a ruína das instituições pode ser adubo para algo novo ser criado? Veja, eu trago um pouco, eu diria, a experiência de um dos países que está mais à frente nesse processo de degradação, certo? Ou seja, mais à frente, porque está onde a violência em relação a isso é mais brutal. Mas eu realmente acredito que esses países periféricos, eles mostram em uma lente de aumento as tendências que a gente vai encontrar em outras situações, né? Eu realmente acredito que há uma relação muito vinculada entre tudo isso, né? Eu digo isso porque é claro, uma das estratégias clássicas nesse sentido é tentar fazer uma coisa meio de voltar para trás. Falar, não, mas espera aí, a gente está as instituições estão em processo de degradação, a gente precisa preservá-las, a gente precisa conservá-las, certo? A gente precisa, de uma certa maneira, reconstruí-las, mas no sentido de preservar aquilo que já estava lá. Eu diria que vale para esses processos sociais a mesma coisa que vale para a diferença entre saúde e doença. Se você entender a saúde como uma reinstauração do estado anterior, certo? Você vai produzir um erro. Porque a saúde nunca reinstaura um estado anterior. Ela produz um estado novo. Porque é impossível voltar ao estado anterior. Não há, é claro, a gente fala de restabelecimento, né? Isso ficou no nosso vocabulário, mas esse vocabulário é impreciso. Porque a experiência da doença de degradação ela deixa marcas que faz com que a estrutura do organismo precise encontrar novas formas a partir dessa experiência anterior. Eu diria que isso vale para as formas sociais. Certo? Dizer, não é mais possível tentar recuperar uma institucionalidade tal como ela funcionava até então. Porque esta degradação, esta regressão, ela não é exterior a essas instituições. Ela era uma possibilidade interna delas. Certo? É muito interessante a gente ver essas degradações, elas não são feitas, quando a gente fala, aparecem líderes que estavam fora do jogo político. Não é verdade. Nenhuma dessas pessoas estavam fora do jogo político. Claro, se você resumir o jogo político ao mero jogo partidário, pode ser que pareça que eles estavam fora. Mas não, mas elas eram representantes do grande capital, elas eram figuras da indústria cultural, certo? Elas eram, como, por exemplo, como Trump, era uma figura da indústria cultural, ele tinha um programa de televisão, ele estava lá presente na casa de todo mundo todos os dias. Não? Você tem figuras que, na verdade, vêm do meio empresarial, ou seja, que é um meio completamente integrado, o meio financeiro e o meio político são completamente integrados. Ou seja, elas não são figuras outsiders, não é verdade. Certo? O sujeito é dono de televisão, por exemplo, Berlusconi é dono de televisão, como é que ele pode ser uma figura outsider? Outsider de quê, em última instância? Em relação a quem? Não? Você pega, mesmo no meu país, o sujeito que hoje representa a República foi deputado por 27 anos. Como ele pode ser outsider? Certo? O que acontece havia uma latência de regressão nas nossas instituições. E eles souberam aproveitá-la. Então, eu diria, isto demonstra também não só a fraqueza das nossas instituições, mas as suas limitações. Agora, isso nos coloca uma questão extremamente fundamental, que há de se acreditar na plasticidade institucional como elemento fundamental da vida social. As sociedades têm uma plasticidade institucional, elas criam novas instituições, elas compreendem os limites das instituições antigas e modificam elas.
certo? Quer dizer, há uma capacidade de deixar morrer, que é um elemento fundamental para o desenvolvimento da vida, certo? De compreender que não, há formas que precisam de fato. Os piores grupos são aqueles grupos que não aceitam o seu desaparecimento. Esses são os piores, que lutam desesperadamente, certo? Sendo que eles não percebem que se eles fossem capazes de aceitar o seu desaparecimento, eles poderiam se transformar. Eles precisam produzir outros. E me parece que nós estamos um pouco nesse limiar, certo? O limiar é... A nossa experiência de democracia liberal é uma invenção do final da Segunda Guerra, em última instância, certo? E ela dependia de um certo acordo tácito econômico, um acordo entre os setores pauperizados, certo? E os setores que tinham posse dos meios de produção, que permitiu, um certo acordo que permitiu o estado do bem-estar social durante um tempo, que deixou marcas nas sociedades, mesmo depois do fim do estado do bem-estar social, certo? Agora, este acordo não existe mais, certo? E exatamente por ele não existir mais, esse tipo de modelo não tem como sobreviver. Agora, ele não sobrevive porque ele é deficitário, ele sobrevive porque ele não tem um acordo político que lhe sustente, não tem um jogo de forças que lhe sustente. Certo? Agora, isso nos coloca diante de uma questão talvez muito mais interessante, que é, então, dentro desse horizonte, aqueles que percebem que nossa vida ela é limitada dentro das suas expectativas de democracia, eles devem então perceber que o modelo a ser alcançado, certo, não pode ser a reinstauração de um modelo anterior. Porque o modelo anterior ele tinha todos os defeitos que geraram essas regressões. Certo? Eles poderiam ter uma série de vantagens, tinha uma série de defeitos que deram exatamente nisso. Certo? Então, um dos exemplos, entre vários outros, veja, os estados de bem-estar social, os estados de bem-estar social para os seus nacionais. Certo? E quando ele se debate com problemas estruturais de sociedades que são atravessadas por processos migratórios muito fortes, que vão colocando em questão exatamente a ideia do Estado-nação, ele não sabe como resolver. Agora, aí vem uma questão interessante, quer dizer, é muito provável que nós chegamos num limiar, inclusive, da ideia de Estado-nação, certo? Que o Estado-nação se transforme numa construção paranoica, no sentido mais forte do termo, ou seja, marcado pela ideia de fronteira, pela ideia de limite, pela ideia de imunização, certo? Ser imunizado a todo momento, estabelecer fronteiras a todo momento, definir limites a todo momento. É claro que dentro de um horizonte como esse, só regressões vão ser possíveis. Então, isso nos coloca também diante de uma tarefa extremamente interessante, o que significa pensar a política em uma dimensão pós-Estado-nação. Só que aí vem uma outra questão, que é, quando nós pensamos nisso, o que nós vemos? Nós vemos estruturas institucionais que têm uma incrível impermeabilidade à força popular, onde o sistema financeiro ele dita a regra da maneira mais explícita possível. Então, que as pessoas voltam à dimensão do Estado-nação tem inclusive um conteúdo de verdade. Elas estão tentando dizer, mas nessa dimensão macro, eu não tenho força, eu não tenho nenhuma capacidade de intervenção efetiva, eu prefiro voltar para cá. Então, não é possível ter só essas duas opções, entendeu? Ou admitir, então, um tipo de experiência estrutural na qual a soberania popular não tem força, ou ter que voltar todas as vezes a essas regressões do Estado-nação. Eu não sei, como falou da austeridade em Portugal, o caso da Grécia e todo este desenvolvimento, Portugal está a ser tomado como um exemplo de uma capacidade de acordo entre diferentes forças políticas neste momento, até quase como um caso exemplar. E eu tenho curiosidade de saber se tem alguma opinião e perspectiva sobre esta realidade particular política portuguesa. Não, eu simplesmente diria que há várias forças no mundo inteiro que observam a situação portuguesa com bastante interesse e bastante detalhe, ou seja, porque acho que aqui se mostrou, de uma certa forma, uma saída que aparentemente era impossível de ser realizada, né? Ou pelo menos nos ensinaram que era impossível de ser realizada, né? E eu lembraria, a situação em Portugal me lembra, de uma certa forma,
uma situação que eu havia visto há uns 4, 5 anos atrás, quando o jornal que eu escrevia me pediu para ir para a Islândia e ficar na Islândia durante 1, 2 meses para ver como eles estavam saindo da crise, né? E era exatamente o momento onde tinha acontecido um processo extremamente significativo, que era o parlamento tinha votado um acordo com o Fundo Monetário Internacional para a socialização das dívidas dos bancos privados, né? Que eram 4 bancos e que a dívida dava 4 vezes o produto nacional bruto do país, né? Só que havia uma lei na Islândia que definia que, caso o presidente não assinasse uma lei aprovada pelo parlamento, ela ia a sufrágio universal, né? E, nesse momento, a população islandesa pressionou o presidente a não assinar. E tem, inclusive, uma imagem muito bonita disso, que são os populares em volta da casa do presidente, com esse sinal vermelho de alarme no meio do mar, né, porque é um povo de pescador. Então, todos eles ligam o sinal, e você tem uma grande fumaça vermelha em torno da casa, dizendo que o país está em perigo, né? E, de fato, ele não assina. E aí vem uma coisa muito interessante, porque todo o establishment econômico europeu, né, entra em pânico, dizendo que era uma irresponsabilidade, que isso não se faz, que a Inglaterra chegou mesmo a ameaçar, utilizar uma lei contra terrorismo para pegar os bens da Islândia na Inglaterra, né? Só que o que acontece é que o sufrágio ocorre, e os islandeses dizem não. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque, como dizia o Brecht, quando você tem um povo que não faz o que você quer, né, para alguns, muitas vezes, a melhor coisa é mudar de povo, né? Então, o parlamento resolve votar de novo a mesma lei, e faz o mesmo processo, e tem um segundo sufrágio, e eles dizem não pela segunda vez. Qual o resultado? Eles crescem a 3%. Né? Ou seja, isso mostrava... meu avô tinha uma frase que era mais ou menos o seguinte, talvez isso exista em Portugal também: aquele que paga a orquestra escolhe a música, né? Então, era a população que iria pagar as decisões. Então, é claro, soberania popular significa as decisões das quais eu vou pagar, eu decido. Ninguém precisa decidir no meu lugar. Certo? Então, acho que esse princípio é um princípio de racionalidade econômica e política. Certo? E é exatamente em momentos em que os governos adotam esses princípios, é que os processos eles ganham uma configuração renovada.